Esse vídeo é para falar que o Bolsonaro está utilizando algo que eu estou chamando de efeito do muro do Trump. E isso é muito importante. Eu peço que você tenha muita atenção nesse vídeo, porque o que o Bolsonaro está fazendo é uma tática de persuasão direcional para poder aumentar sua popularidade e se manter no poder. E não se assustem, pode funcionar. Vamos lá. A história começa assim. O ser humano ele não é racional. A maioria de nós toma decisões com base nas emoções. Na verdade, a grande parte de cada um de nós utiliza a razão para justificar a nossa decisão. Até aí tudo bem? Então, o que ensina a persuasão, as táticas de persuasão? Que você, se quer convencer alguém de algo, você tem que primeiramente criar um campo emocional e isso vai ajudar você. Como você cria esse campo emocional? Geralmente é através da empatia, mas algo que funciona muito é a questão de você utilizar argumentos como exagero ou muitas vezes você utiliza argumentos mesmo que errados. Mas isso não importa, porque o que importa é a direção que você dá. Se a tua direção para aquele público estiver mais ou menos correta, o seu erro é deixado de lado e as pessoas entendem que você é uma autoridade naquele assunto. Deu para entender? Então vamos lá, muro do Trump. Trump, na eleição, para a sua eleição de presidente, falou que queria construir um muro entre o México e os Estados Unidos para barrar a imigração. A imigração era um problema secundário, mas era um problema. A questão do muro é obviamente errada, porque você não vai construir um super muro em toda a fronteira dos Estados Unidos. Vai ter lugar, se a ideia for levada à frente, você vai botar um muro, vai botar uma cerca, vai botar uma vala. Mas não importa. O fato dele ter exagerado e errado chamou a atenção das pessoas, porque nós temos a tendência a olhar o erro e dar mais atenção a ele. Se você desenha um pontinho preto numa folha branca, você olha para o pontinho preto. Então, conforme ele desperta a atenção e todo mundo, inclusive os opositores, começam a falar sobre isso, acontece um segundo efeito, além do aumento da atenção. Na psicologia popular, aquele assunto passa a ser uma prioridade, mesmo não sendo. E aqui vem um terceiro efeito que está sendo muito usado pelo Bolsonaro e é a tentativa dele nessa crise da pandemia do coronavírus. Mesmo que você esteja errado, mas você chamou atenção para o assunto e você se mostrou radical, na cabeça das pessoas da psicologia popular, a pessoa que exagerou, que deu argumento errado, se transforma numa autoridade sobre o assunto que agora para elas é prioridade, graças ao segundo efeito. É muito doido isso, mas a ideia é exatamente essa. Na cabeça das pessoas, o cara que exagerou e que errou, ele está realmente preocupado com aquele assunto, que aos poucos virou prioridade na vida delas, e no fim das contas, mesmo ele estando errado, ele vai tomar a decisão correta. É nisso que passou, por exemplo, a eleição do Trump. Como o Bolsonaro está utilizando isso aqui no Brasil? Gente, isso é muito importante. Atenção. Veio a crise. Primeira coisa que ele falou é a questão do emprego. Ele falou, sai todo mundo para fora, todo mundo tem que trabalhar, tem que sobreviver. Direcionalmente, isso é correto, as pessoas têm que trabalhar e sobreviver. Só que aconteceu uma pandemia que exige que as pessoas fiquem em casa. Ele está errado. Mas o que acontece, as pessoas dão atenção à questão da quarentena, de ficar em casa ou não. Por mais que seja errado, para a pessoa que está sem trabalhar, direcionalmente o Bolsonaro está certo. Então não importa se ele está falando besteira. Na cabeça dela, ele é uma autoridade no assunto, está realmente preocupado com isso e na hora do vamos ver, vai tomar a decisão correta. Só que chegou às pesquisas e mostrou que as pessoas estavam dando muita atenção para a questão da saúde. Aí vem o discurso de hoje que ele falou abertamente sobre a cloroquina. A cloroquina é um medicamento que está sendo testado para o tratamento do coronavírus. Qual o problema dela? Ela não passou pelas testagens científicas que dão uma segurança para o uso dela. O que ele fez hoje? Usa todo mundo, esquece os testes, vamos salvar vidas. Usar a cloroquina sem uma testagem para dar segurança sobre o uso é errado.
é exagerado. Mas direcionalmente, você querer usar um medicamento para salvar vidas, está certo. Então, qual é a tática? Que não se iluda, o Bolsonaro e o Trump têm a mesma linha de condução, porque eles são minuciados pelas mesmas pessoas que estudam técnicas de persuasão, de manipulação da psicologia popular. É o mesmo grupo que ajuda o Trump, ajuda o Bolsonaro e ajuda muitas pessoas de extrema direita no mundo. Então, quando ele faz isso, ele está tentando de fazer o quê? Com que as pessoas entendam, tudo bem, o Bolsonaro está errado, mas ele está preocupado com o assunto. E isso pode fazer com que a popularidade dele pare de baixar e talvez volte a subir. Porque na questão de emprego, não se ilude, na cabeça das pessoas, as pessoas já acham que ele está muito preocupado com o emprego das pessoas. Está faltando a saúde. Então ele pode equilibrar, exagerando e errando de propósito. Esse é o detalhe da técnica do muro do Trump. Eles erram de propósito para gerar atenção, virar prioridade e nós acharmos que ele é uma autoridade no assunto. Fernando, então como se combate isso? Bom, vamos falar do Bolsonaro em si. Primeira coisa, você não tem que atacar quem quer trabalhar. Você tem que dizer que realmente ele tem que trabalhar, mas agora está complicado e que o governo tem que ele ajudar o comércio dele, o emprego dele, para ele poder se sustentar e poder salvar vidas. Você não vai atacar quem está defendendo trabalhar. Quanto à cloroquina, você não vai atacar a cloroquina. Você vai dizer que é um medicamento em teste, tomara que dê certo, tomara que salve vidas, mas que precisa testar mais para ver se vai dar certo. E você muda de assunto, você fala, olha, mas tudo bem, esquece isso, mas vamos ficar com o que está dando certo. E hoje o que está dando certo é a testagem em massa e o isolamento social das pessoas. Sai desse assunto, não fica na cloroquina, não bate na cloroquina, sai dele. Agora, a terceira coisa que nós temos que fazer, informar as pessoas sobre a tática do Bolsonaro. Por isso, eu não tenho muito alcance no meu vídeo aqui, nos canais Fernando Mendonça. Então, eu vou pedir para você, vou fazer a versão WhatsApp desse vídeo. Se você quiser, comenta aqui no vídeo o seu número do WhatsApp, ou manda por direct, mensagem, para poder estar te encaminhando, para você estar encaminhando para o maior número de pessoas possível. Principalmente as pessoas que você sabe que é formadora de opinião. Porque se todos nós sabermos dessa tática, a tática tende a não funcionar. Lembra da tática da cortina da fumaça? Chegou um momento que nós falamos, caramba, ele está fazendo as cortinas de fumaça para desviar o assunto da questão importante. Começamos a todas as postagens falar isso. Olha, isso aqui que ele falou é um absurdo, mas isso é uma cortina de fumaça para desviar o assunto desse assunto aqui. E funcionou. É exatamente o que temos que fazer. Não precisa citar meu nome, não precisa falar, foi o Fernando Mendonça que falou isso, foi lá o garoto do Rio de Janeiro que falou isso. Não precisa. O importante é que você compartilhe essa informação. Então, se você estiver me vendo pelo WhatsApp, encaminha para o maior número de pessoas possíveis. YouTube, manda o link. Instagram, marca a pessoa. Porque se todos nós entendermos essa tática, uma tática de persuasão, nós conseguiremos parar a ideia do Bolsonaro, que, repito, pode funcionar, porque é uma tática que funciona e ele pode se recuperar. Tá bom, gente? Você dá um likezinho aqui no canal para a gente estar dando mais alcance nesse vídeo que é muito, muito importante.